Graças e paz a todos, queridos. Queremos, nesta manhã, em primeiro lugar, orar a Deus e dar início ao nosso estudo da EBD. Estamos estudando a 13ª lição, que tem por título Um Novo Homem em Jesus Cristo. Pai, abre a nossa mente, prepara o nosso coração para este momento. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo da verdade, através da Tua palavra que nos santifica. Amém. Queridos, a nossa lição, o texto áureo dela está em Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A lição, no primeiro tópico da lição, eu quero adiantar para vocês que ela tem por título O Nascimento do Novo Homem. Obviamente essa passagem que o comentarista Cláudio Honor de Andrade ele trabalha, ela está no capítulo 3 do Evangelho de João, é onde está a nossa leitura bíblica em classe, versículo 1 até o versículo 16. Quero que você leia aí na sua casa, eu não vou ler para ganharmos tempo aqui no ensinamento da palavra. Queridos, no primeiro tópico, a palavra do Senhor nos diz o nascimento do novo homem. Partindo desse ponto de vista do nascimento do novo homem, vamos estar trabalhando aqui a doutrina da regeneração, a doutrina da justificação, a doutrina da santificação em Cristo Jesus. O primeiro subtópico vai dizer, nascidos não do sangue nem da carne. O que seria nascido nem do sangue nem da carne? Eu quero trazer uma ilustração daquilo que cremos, de que Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo, ele foi gerado e não criado, o ser humano em si, ele tem outro aspecto de criado, mas não gerado. Com base nisso, meu querido, o que acontece? Podemos dizer que todos nós somos filhos de Deus? Dentro de uma proporção, de um contexto de sermos criados, somos irmãos dentro de um contexto de sermos criados pelo mesmo Criador. Mas dentro de uma perspectiva espiritual, muda tudo. Enquanto Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e não criado, porque ele é o próprio Criador, como está no livro de João, no capítulo 1, versículo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 18, 16, ele foi criador e não criatura. Enquanto isso, o homem que ainda não é nascido de Deus, ele foi criado, mas não gerado. Partindo desse ponto de vista, a gente vai observar o primeiro homem que Deus criou, Adão. Está lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 27, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. E aí Deus cria o homem e depois ele determina o tipo do sexo desse homem, macho e fêmea. Aí vemos o homem como criatura de Deus e não gerado por Deus. Em contrapartida, se você abrir a sua Bíblia no livro de João, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 1, logo no início, e o verso de número 12 e o número 13, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no nome deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Este homem já não é o homem apenas criatura, mas é o homem gerado, ou seja,
o novo homem gerado por Deus. No versículo 13, ele ainda conclui dizendo assim: os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus que o gerou. Glória ao nome de Jesus. Ainda dentro desse mesmo conceito, a gente já estamos vendo aí o homem nascidos de Deus. Agora vamos ver, antes de vermos o homem nascido da água, ainda eu quero fazer mais duas colocações aqui. O homem foi, nós sendo gerados por Deus, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e o versículo de número 16, por favor, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 8, e o verso 16. Ele diz assim, o texto sagrado, 8:16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, gerado por Deus agora, nos tornamos filhos do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, queridos. Somos também agora, além de ser gerados por Deus, criaturas de Deus também. Amém? Criaturas desse Deus. Somos agora regenerados, recebemos a doutrina da regeneração, novo homem, nova criatura. Não somos a velha criatura, somos nova criatura e somos gerados por ele, filho de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 17. Veja que coisa maravilhosa, queridos. 5:17. Veja o que é que o texto vai dizer. Ele vai nos dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas velhas já passaram, surgiram coisas novas. Ou seja, é o homem nascido de novo, criado de novo por esse Deus tão poderoso, tanto criado como gerado, espiritualmente. Nova criatura, nova maneira de falar, nova maneira de agir, nova maneira de andar, nova maneira de se comportar, novas atitudes, porque é um novo homem. Amém? Ele tem agora um novo estilo de vida, ele vive num estilo de vida de adoração, de santificação, de santidade ao Senhor, mostrando, resplandecendo a glória de Deus através da imagem e semelhança do Altíssimo. Amém? A santidade do homem reflete a imagem e a semelhança de Deus, tá bom? Então, queridos, vamos ver agora, já vimos um homem nascido de Deus, já vimos um homem não nascido da carne nem do sangue, e agora vamos ver um homem nascido da água, como o texto fala. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, e o versículo de número, capítulo 6, e o verso 4 e 5, melhor, é do versículo 1 ao 16, mas vamos ver o 4 e o 5, para não ficar tão longa a leitura, e em casa você lê aí ele completamente. Mas o versículo 4 e o 5 eu achei mais interessante para a gente, capítulo 6, 4 e 5. Veja o que é que vai dizer o texto deste homem agora nascido da água. Batismo de consciência primeiro, e agora proclamando publicamente a todos que você morreu com Cristo e ressuscitou com ele. Amém? Aí já é o homem nascido da água. Capítulo 6 e o 4 e o 5 diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vida nova, novo homem, glória ao nome de Jesus, apesar de ainda estar vivendo aqui, carregando a velha natureza em seu
em sua vida, mas agora ele tem que procurar mortificar essa natureza e vivificar essa nova natureza. Amém? Alimentar essa nova natureza. Queridos, somos também regenerados. Vamos lá para João, capítulo 3 e o versículo 7. João, ainda o Evangelho de João, por favor, capítulo 3, logo no comecinho de João, e o verso de número 7, que nos diz assim, ó: não te admires, certo? É Jesus falando com Nicodemos, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Em Gálatas ainda, capítulo 6 e o versículo 15, o texto também vai nos falar algo. Gálatas, capítulo 6 e o verso 15. Gálatas 6 e 15, o texto sagrado vai nos dizer. 6 e 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Oh, glória a Deus! Louvado é o nome de Jesus por esta doutrina tão maravilhosa da regeneração. Glória a Deus. Queridos, ainda falando de justificação, queremos trazer agora o segundo tópico da lição, que é a justificação do novo homem. Ou seja, somos salvos não pelas obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Está em Efésios, capítulo 2 e o versículo 8. Vamos acompanhar comigo, porque ainda tem outros versículos aqui, dentro da mesma proporção, dentro da mesma visão. Efésios, capítulo 2, temos que embasar nossa palavra na palavra de Deus. Capítulo 2 e o versículo 8 nos diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora também somos criados em Cristo Jesus para boas obras, queridos. Veja que coisa maravilhosa, ainda dentro do mesmo contexto de regeneração e a justificação do novo homem. Efésios capítulo 2 e o versículo 10, ele continua dizendo, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Glória a Deus. Ainda somos, queridos, justificados mediante a fé. Romanos capítulo 5, novamente, mediante a fé. Romanos capítulo 5, e o verso 1 diz, portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos também justificados pelo seu sangue. Romanos capítulo 5 ainda, e o versículo 9 vai nos dizer, assim agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por eles salvos da ira. Que ira é essa, queridos? Da ira futura. Deus não nos livrou do inferno apenas, mas em primeiro lugar da ira futura, que vai denominar a questão do inferno. Queridos, somos justificados pelo seu sangue, já vimos, mediante a fé, não pelas obras. E agora vamos ver, o novo homem é justo. Mas até que ponto este homem é justo? Seria justo a ponto de não pecar mais, de não viver mais numa vida impura, imoral? O texto de Hebreus 10 e 17 vai dizer que nossos pecados foram apagados. Ou seja, essa doutrina da justificação é tão maravilhosa, porque a palavra justificação, etimologicamente falando, quer dizer que somos inocentados de culpa. É como se a gente nunca tivesse pecado. O Senhor pegou todos os nossos pecados e apagou de uma vez por todas. Porém, isto vai estar concreto, isto vai estar pleno num futuro bem próximo. Amém? Mas já vivemos essa expectativa, já vivemos essa graça do Senhor. Então, quando se pratica a justiça, é justo. Vamos lá para João, capítulo 3. 1 João, lá pertinho do Apocalipse. No capítulo de número 3, queridos.
1 João, capítulo 3. Eu gosto de ler porque a gente fica mais firme, embasado naquilo que falamos. Capítulo 3, o versículo 7 nos diz: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, no momento que praticamos a justiça, somos justos, assim como o Pai é justo. Deus, ele ama a justiça e Deus abomina a injustiça. Deus condena a injustiça. Se pegarmos a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo Testamento, vamos ver a ira de Deus sobre a injustiça dos homens, dos sacerdotes, de profetas, de vários outros homens que vieram a falhar. A Bíblia diz que todos pecaram, obviamente. Mas agora o novo homem é justo em Cristo. Quando se pratica a justiça, não é isso? Somos vistos também para com Deus como se nunca houvéssemos pecado. É por isso que somos justificados em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, ele vê Cristo em nossa vida. E finalizando a nossa lição, ela vai estar falando também sobre a santificação do novo homem. Falando ainda, queridos, sobre santificação, a gente vai observar que um dos principais atributos de Deus, do nosso Deus, é a santidade. A santidade é um atributo moral de Deus, uma característica de sua própria natureza. A gente vai ver isso em Êxodo 15 e 11, e em 1 Samuel 2 e 2. Deus não pode deixar de ser santo, da mesma forma que não pode deixar de ser Deus. Amém? Então a santidade de Deus é a mesma santidade de Jesus Cristo, com base em 1 Coríntios 1 e 30, capítulo 1, versículo 30. É a mesma santidade do Espírito Santo, com base em 2 Tessalonicenses 2 e 13. Santidade ao Senhor. A gente vai ver escrito também em Êxodo 28 e 36. Então, queridos, a santificação, eu quero classificar aqui em 3 aspectos. O nosso comentarista ele falou sobre a santificação posicional, a santificação como processo e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Eu gostaria de classificar aqui, de explanar essa santificação em 3 aspectos também, um pouco diferente, com o mesmo sentido. A santificação no passado, a santificação no presente e a santificação no futuro. A santificação no passado, ela está na qual a vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, com base em Hebreus, capítulo 10, versículo 10 e versículo 14. Agora eu quero citar a santificação no presente. A santificação no presente, ou seja, a Bíblia vai falar de santificação em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23. Né? Santificação, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, santificação em toda a vossa maneira de viver, com base também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Santificação no Espírito, ou seja, lugar da adoração, da intimidade. Santificação na alma, ou seja, classificado por muitos estudiosos e filósofos como centro das emoções, vontades, desejos, alegria, sentimento, paixões. Santificação no corpo, ou seja, como a Bíblia vai dizer, que a gente deve amar a Deus com todas as nossas forças físicas, espirituais. A Bíblia vai falar do jovem, por exemplo, vai dizer: jovem, eu vou escolher porque sois forte e a palavra de Deus habita em vós. Então, santificação no corpo. Trabalhe. Paulo disse: eu gastei e me deixei gastar pelo Evangelho. Que coisa maravilhosa é a gente ter essa certeza. Vivemos também uma vida irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Finalizando, santificação no futuro. Eu falei do passado, falei do presente e agora eu vou falar do futuro. Santificação no futuro. Só vai acontecer isso quando os crentes adentrarem o grande portal
de cristal, ou seja, das mansões de Deus, vai cumprir-se na sua vida, na sua inteireza, melhor dizendo, o aperfeiçoamento dos santos. Vai acontecer aquilo que Paulo diz em Coríntios capítulo 15, que esse corpo vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Estaremos o quê? A igreja vai estar em corpo glorioso, glorificado, que é a doutrina da glorificação. Amém? Que é o estágio final das nossas vidas, onde aconteceu com Cristo após a sua ressurreição. Vamos ver isso aí. Ele vai dizer até às mulheres: não me toque, que ainda não fui ao Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 22, 24. Estaremos em estado perfeito. Eu vou ler para a gente finalizar, por favor. Hebreus capítulo 12, para a gente finalizar. E o versículo de número 24. Abra sua Bíblia aí. Hebreus 12, 24. Veja que coisa maravilhosa. O texto vai dizer assim, queridos. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, estaremos em estado perfeito. Paulo vai dizer em Coríntios, na carta dele aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar desse estágio também maravilhoso. Então, que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.